CBN Professional. Uma parceria com o jornal Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. Eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora o primeiro episódio da temporada 2024 do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. E nessa nova temporada tem uma novidade. Além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio já está disponível nas nossas plataformas digitais. Então ajeite os seus fones de ouvido ou aumente o som do seu tablet, do seu computador, da sua TV, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E em 2018, a startup onde o nosso convidado trabalhava levantou 500 milhões de dólares, até então a maior captação por uma startup na América Latina, para acelerar o processo de evolução em direção à inteligência artificial. Bom, Juliana, na época, como vice-presidente de finanças, ele respondia não só pelas finanças, mas pela estratégia, fusões e aquisições, pelo lado jurídico, políticas públicas, riscos e compras, mas decidiu abraçar também o desafio de implementar os modelos de inteligência artificial. E olha, não era pouca coisa, porque nós estamos falando aí da maior food tech da América Latina, que só este mês deve estar movimentando em torno de 6 bilhões de reais. Pouco valor, né? Desde maio desse ano, o nosso convidado assumiu como CEO dessa empresa e tem agora o desafio de fazer o negócio de delivery crescer em outras áreas, como farmácias e também supermercados. E pretende ainda lançar a própria maquininha de pagamentos. Spoiler dado, a partir de agora a Estela e eu vamos conversar com Diego Barreto, que é CEO do iFood. Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Valeu. Primeiro episódio da temporada e primeiro vídeo da história do podcast, é isso? É isso aí, isso primeiro em tudo, hein? É isso mesmo. E já começamos, né, bem. Diego, eu quero começar aqui a nossa conversa falando um pouquinho do início da sua trajetória. Em um dos seus livros, inclusive eu tô com um aqui, ó, para quem tá vendo a gente pelo YouTube, pelas nossas redes, tem um dos livros aqui, O Cientista e o Executivo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Em um desses livros, Diego, você relembra grandes referências do seu passado, você fala do seu pai, tio e avós, que eram empreendedores, assim como muitos dos seus amigos mais próximos em Uberaba, em Minas Gerais, onde você nasceu. Você não tinha aí vontade de empreender também? E como você acabou resolvendo vir para São Paulo para cursar Direito? Boa. Ó, primeiro deixa eu fazer um spoiler aqui, que eu sou um cara que fala de forma muito informal. Então, Mas nós também, né? na hora que eu falo alguma palavra que não pode usar aqui, vocês cortam e tá tudo bem, tá? Tá bom. Então, empreender para mim até os 20 anos de idade era visto por mim como um sacrifício, uma pressão brutal, porque o que eu vi o meu pai, a minha mãe, os meus avós passarem por causa disso, foi um negócio desumano. E a culpa é da estrutura do Brasil. Não, burocracia, regras malucas, as coisas vão e voltam. O grande tem acesso a uma linha subsidiada do BNDES, o pequeno não tem. O grande vai em Brasília e consegue subir um imposto, o pequeno não consegue. Uma loucura. Então, para mim, o empreendedorismo sempre foi uma palavra que o meu pai falava, que é: vai estudar, vai trabalhar para alguém, porque na minha empresa você vai mais sofrer do que ser feliz. Olha que loucura. Era assim que ele via. Então, quando eu chego em São Paulo, vim fazer direito. Meu pai fez direito e se tornou empreendedor. Eu quis fazer direito, mas eu usava a palavra: eu quero fazer negócios. Eu não usava a palavra empreender. Então, na minha cabeça, o empreendedorismo não existia. A gente nem usava essa palavra, né? Até os meus 20 e pouquinhos anos. Quando eu chego em São Paulo, isso começa a amadurecer na minha cabeça. E quando eu faço a migração para o mundo da Movile, no iFood, e eu olho para trás, na prática o que eu vi é um Diego extremamente empreendedor.
não fazendo o negócio propriamente dito, o CNPJ, mas fazendo uma série de coisas que claramente eram de um comportamento empreendedor. Então, a vinda para São Paulo, apesar de ser para direito, era para seguir o passo de quem fez isso, mas virou empreendedor. E quando eu descubro esse mundo aqui em São Paulo, eu olho para trás e eu falo, pô, mas o Diego empreende, na verdade, comportamentalmente falando, de diversas formas. E aí foi que caiu essa ficha. Mas você teve um meio tempo ali que você foi pro, né, Matos Filho. Você Foi. chegou até, né, começar a vida aí como advogado. Mas Foi. foi rápido, né? Cara, foi muito louco isso, porque o Brasil, ele tem uma estrutura de ensino que ela é ruim. A realidade é que você entra numa faculdade no Brasil e você fica extremamente pressionado para começar a fazer um estágio no primeiro dia. Uhum. Porque como você tem aquele medo de não arrumar emprego, como você tem aquele negócio de eu não sei se eu vou ter renda, o seu desespero por começar a estagiar e, portanto, fazer a faculdade mais ou menos, ela é enorme desde o primeiro, segundo ano de faculdade. Uhum. Então foi isso que eu fui fazer. Qual foi, na verdade, a minha grande surpresa? É que eu consegui usar o meu estágio para poder sair do direito. A minha decisão de trabalhar no Matos Filho com a área de mercado de capitais, na verdade, a decisão deles, né? A minha intenção de fazer isso. A minha intenção de fazer isso era exatamente para estar perto do negócio. Então, o que é a área de mercado de capitais de uma forma muito simples? A área de bolsa de valores, abertura de capital, captação de recursos. E essa é uma área que lida diretamente com quem? Com o CEO das empresas, com o CFO das empresas. Então, essa área me punha em contato com essas pessoas. E foi aí que a minha carreira virou. Numa dessas operações, de uma abertura de capital, o CFO de uma empresa fala, cara, você não é advogado. Você tá mais pra CFO ali. Você não quer vir e eu te ajudo no processo de mudança? Eu vou apostar no seu talento, na sua capacidade, e eu te ajudo a fazer esse processo. E aí eu deixo o Matos Filho e vou trabalhar em grandes empresas brasileiras, naquele primeiro momento, a convite desse CFO. Você trabalhou na Suzano. Trabalhei na Suzano. A minha Suzano foi a última experiência antes de entrar nessa nova economia. Mas na época, eu trabalhei por 9 meses na abertura de capital da Lopes, consultoria de imóveis. Sim. E aí, quando a gente terminou esse processo, ele me fez o convite para ir, aí eu fui. Agora, quando você partiu ali da Suzano, da Suzano você foi para a Móvel, né? Você conta aqui que você abriu mão, sei lá, de 60% do seu salário. Foi uma aposta ali. Foi. Conta como é que você chegou nessa decisão, né? O que te moveu ali para a Móvel? Cara, essa é uma das fases mais interessantes da minha vida, sabia? Assim, de muita descoberta sobre quem eu sou. Em 2014, eu fui fazer meu MBA fora do país. Fui fazer o IMD Business School lá na Suíça. E aí eu voltei de lá com uma coisa na cabeça muito clara, que era assim, o Brasil, não mais o mundo, mas o Brasil estava perto de uma mudança muito grande, por causa do advento da tecnologia digital. Falar de tecnologia digital parece um negócio meio óbvio. Fala assim, mas cara, como assim isso mudar? Mas você volta... Gente, o iFood tem 12 anos de vida e não começou com um app no smartphone. Então assim, há 12 anos atrás, a tecnologia digital não era algo óbvio para as pessoas, para as empresas, para os executivos. Quando eu volto de lá, com isso já na minha cabeça, vendo o que acontecia nos Estados Unidos e na Ásia, eu volto pro Brasil dizendo, cara, eu preciso entender esse negócio. E aí eu me lembro um dia, Valor Econômico, eu abri o Valor Econômico e tinha uma matéria falando da 99, do iFood e do Buscapé. E quando eu li aquela matéria, uma coisa me chamou a atenção. Eu não conhecia aquelas empresas, brasileiras, pouquíssimo tempo de vida e chamando a atenção do consumidor de forma geral. Era isso que a matéria tratava. E eu falei, cara, peraí, o Valor Econômico tá falando de 3 empresas que mal existiam até alguns anos atrás, que ninguém conhece direito o nome e que, em teoria, são empresas que estão mudando a sua cadeia de valor? E aí eu fui atrás disso. E onde que eu caí? Eu caí num dos pouquíssimos lugares, lá em 2015 2016, que tinha mentoria de startup. Chama Liga Ventures. Existe até hoje, é um dos principais lugares do Brasil, mas à época ele era praticamente isolado assim no Brasil, só existia ele. E aí eu cheguei lá e falei, eu queria mentorar e tal. Quem é você? Eu sou o diretor financeiro da Suzano Papel e Celulose. Porra! Diretor financeiro. E ele assim, nossa, meu Deus, esse cara tá aqui. E eu na minha cabeça assim, nossa, será que esse cara vai me aceitar? Porque, cara, eu preciso muito aprender como é que as coisas são feitas. Mas era um lugar para dar mentoria? Para dar mentoria. Então, o que as startups esperavam de mim ali? Puta, ajudar elas nas complexidades que iam surgindo porque estavam crescendo. Mas eu ali estava aprendendo o quê? Visão de produto, visão de agilidade,
construção de um modelo de negócio, uso de tecnologia digital proprietária e por aí vai. E aí, esse namoro continua, eu vou fazendo isso, não era um trabalho, né? Fazer isso à noite, finais de semana. Me lembro assim, uma das reuniões que eu fiz foi um sábado, 7 horas da manhã. Fazia parte do esforço de você poder estar ali, porque eu tinha que trabalhar na Suzano. E aí um dia toca meu telefone. E era a Inova, que era um fundo de investimento da Verônica Serra, com o Jorge Paulo Lema e o Marcel Teles, que investia na Movile. E eles falam, cara, a Movile tá ficando grande, tá precisando de gente que tem uma sofisticação para alguns elementos que não são claros lá, mas que precisa ter a proximidade da cultura que existe ali. A gente não abre mão disso e a gente ouviu falar de você pelo que você tá fazendo no ecossistema. Aí eu falei, quem é Movile? Eu não sabia quem era a Movile. Olha que loucura. E aí eu vou lá pra entrevista, cara, e me apaixono. Volto de lá e falo, putz, cheguei em casa e fui falar com a Carol, minha esposa. E a Carol fala, cara, você tem que ir. E aí eu falei pra ela, mas mesmo, tem que ir, vamos ver, tomara que dê certo e tal. Chegou a proposta dias depois pra ganhar 40% do que eu ganhava. Cara, nessa hora, é muito louco isso, né? Porque nessa hora você vê como você ainda é machista, apesar de você falar pra todo mundo que não é, e apesar de você estar evoluindo pra ser cada dia menos. Porque a primeira reação é uma reação de, puta, minha mulher agora é quem vai tocar finanças em casa. Porque quando eu corto, na prática ela assume a grande maioria. E eu sempre falo isso, a escola do meu filho, que era o filho do meu primeiro casamento, quem pagou foi ela. Você imagina para um homem, com toda essa carga machista que a gente traz, o como isso foi gerava uma ansiedade. Então, por isso que eu falei que esse foi um processo que eu aprendi muito. Porque isso apesar de eu me considerar já um cara que era evoluído nesse tema à época, floresceu coisas que eu falava, opa, eu preciso melhorar 10 vezes ainda como pessoa. E aí, é aí que eu topo a decisão de ir. A Carol fica com essa responsabilidade muito maior em casa. E eu vou pra viver uma experiência que, assim, os 2 primeiros anos foram super dolorosas. Super complexas em todos os aspectos. Demorou até engatar ali. Demais. Você comentou uma coisa, deixa eu só contar aqui para os nossos ouvintes, que é um fato curioso, que acho que pouca gente sabe, é que o iFood, ele nasceu, né, como você falou aí, em 2011, mas ele chamava Disque Cookie, e ele era um guia impresso, né, de cardápios, com atendimento pelo telefone, né? Em 2012 é que foi lançado, né, o aplicativo, o site para os dispositivos móveis e tal. Finalmente, em 2013 é que a empresa, né, foi investida pela Movile e aí começou a se consolidar e virar o que a gente conhece. Mas é muito louco pensar que o iFood era assim um cardápio ali de impresso, isso é muito legal, né? você falar isso. Sabe por quê? Porque toda vez que meu telefone toca e é, sei lá, o CEO de outra empresa ou o presidente do conselho de outra empresa, ele geralmente fala assim, e aí, Diego, tudo bem e tal? Cara, você pode bater um papo aqui com a gente? Porque esse mundo digital e vocês nasceram digitais é um mito. A gente não nasceu digital. E veja, quando você pegava o cardápio lá do Disque Cookie, né, a revistinha, você ligava para um call center. Olha só. Esse call center recebia a sua ligação e mandava um fax pro restaurante. Nossa, do céu, fax. Aí talvez... Gente, fax é um negócio que existia, tá? Procurem aí no Google, né? Joguem no chat GPT aí. aí. Mas olha que interessante. Se você se lembrar como você pedia pizza sábado à noite na sua casa, você vai se lembrar que você ligava pro restaurante e dava ocupado. Você falava, pô, que merda. Ah, vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Aí uma hora te atendia. Você vê, o call center, ele melhorou sua experiência 1000 vezes. Porque você deixou de esperar. A revistinha melhorou 1000 vezes. Porque como é que você fazia pra pedir até então? Você abria uma página amarela, nas páginas amarelas, e você não tinha as opções. Então, vem cá, a pizza de calabresa aqui é com ou sem cebola? A revistinha te falava. O tempo que você, né? Exato. Olha como isso parece arcaico, mas foi revolucionário à época isso, né? Totalmente. Diego, eu preciso voltar só um pouquinho na nossa linha do tempo da sua carreira, que eu acho que é importante, que foi na área de finanças que você conquistou seu primeiro cargo de alta liderança, né? Como diretor financeiro e de RI na OAS entre 2011 e 2015. Como é que foi esse momento? Que líder que você era aí? Porra, esse momento foi muito legal. Eu tinha 27 anos, cara. Pensa essa situação. Eu tinha 27 anos de idade. Eu tava formado há 4 anos em Direito.
e estava assumindo como diretor financeiro. Então, eu era a típica pessoa que todo mundo, antes de qualquer coisa, colocava um ponto de interrogação e dizia: mas esse cara, só com 27 anos, formado em Direito, há 4 anos atrás, ele é filho de quem? Deve ser filho de alguém, não é possível. Então, esse momento para mim foi um momento de muito crescimento. Um crescimento do ponto de vista comportamental, do ponto de vista de autoestima, para que eu entendesse exatamente que a forma de liderar as pessoas não ia ser com poder. Por quê? Porque com todas essas incógnitas em função desse preconceito que era normal ter, a reação natural das pessoas era não te conferir poder. Você não confere poder para uma pessoa com 27 anos, formada há 3, 4 anos em Direito, sentando numa cadeira de diretor financeiro. Então, o que surge naquele momento? Surge essa compreensão de que líder que eu tenho que ser. Então, o que eu descobri ali? Que o Diego era um líder contextual. Que ele compreendia aquele momento, aquele contexto, e descobria exatamente onde é que ele tinha que resolver grandes problemas daquele contexto, e por isso ser visto como uma pessoa que podia ajudar, colaborar, mobilizar e transformar. Então eu descobri isso nesse momento. Foi super legal. Diferente de pessoas que talvez cheguem já mais provadas e dizem: não, eu sou o líder técnico. Então, nesse momento, veja, eu não era a pessoa tecnicamente perfeita. E aí eu tenho a humildade de trazer as pessoas certas, que me complementam e que são melhores do que eu. E aí, portanto, eu comecei a viver, entendendo a questão da humildade nesse sentido, muito mais cedo. Via de regra, você tenta impor ao longo da sua carreira, porque quando você chega num cargo desse, talvez com 35, 36 anos, você já é tecnicamente provado. E aí você fala: relaxa, deixa que aqui eu sei tomar as decisões. Eu tive que aprender algo diferente aos 27 anos. E funcionou muito bem. Então, a minha carreira acelerou muito porque essa característica que de alguma forma já existia em mim, ela teve que se acentuar mais, e isso se mostrou uma fortaleza muito grande. Por isso, eu sempre digo para as pessoas assim, muito do que aconteceu na minha carreira, ela vem na prática como resultado de times maravilhosos que eu sempre consegui construir. Por quê? Porque eu entendia contexto e eu sempre tive a humildade para trazer gente que era muito boa. Tem gente que fala assim: não, é o mantra, né? Não, traga gente melhor do que você. Me prova isso. A minha forma de provar isso é dizer: aos 27 anos, com 4 anos de formado em Direito, era impossível que eu fosse o melhor em alguma coisa, numa cadeira de diretoria financeira. Então, eu tive que, de fato, criar esse time e ser humilde nesse nível. Agora, quando você, em 2018, né, já pensando aqui no iFood, você também buscou a parceria, né, como tem o livro aí que a gente vai falar, que é o Executivo e o Cientista, para implementar essas questões de inteligência artificial e tal, que foi o Sandor Caetano, né? Que era cientista de dados, né? Quer dizer, indo nessa tua linha, né? Preciso de alguém que entenda aquilo para a gente poder construir uma outra coisa e tal. Eu queria que você contasse, assim, quais foram os maiores desafios dessa mudança que foi acontecendo, né? Do iFood lá, o cardápio, até chegar nesse nível que cada vez mais, né, sofisticando aí essa questão da inteligência artificial. E quais foram esses desafios da mudança, né? Quer dizer, era uma mudança tecnológica, mas uma mudança humana também, né? Total. Dentro da empresa. Quando a gente pega na vida do iFood nesses 12 anos, a quantidade de mudanças que acontece do modelo de negócios ou das tecnologias que você desenvolve para suportar o modelo de negócios ou da característica que você precisa das pessoas naquele momento, naquele contexto, a quantidade de mudanças é brutal. Por isso que as pessoas, quando olham de fora e só veem o sucesso, né, parece que o sucesso é sair daqui e chegou lá no sucesso. As pessoas não têm noção do quão complexo foi isso. Primeiro, o iFood, vamos falar já do smartphone. Ele nasce naquele momento ali do smartphone que você está entrando no app, conectando o consumidor com o usuário. E aí, à medida que o smartphone vai descendo na base social brasileira, e aí o Android é responsável por isso, porque ele baixa muito o preço lá do iPhone, do BlackBerry, à época. O que ele permite? Ele começa a permitir esse trabalho em plataforma. Então, gente, para pensar o tamanho dessa mudança. Pensa que um dia você chega e fala: eu acredito que tecnicamente seja possível agora um trabalho em plataforma. Então, essa é uma mudança técnica. Aí você chega no seu time jurídico e fala: a gente vai ter que organizar isso. O cara fala: eu nunca fiz isso.
Aí você chega e fala, em operações, a gente alguma vez tocou nessa parte mais offline de operação? Numa empresa como a iFood? Não. Eu preciso de um time disso agora. Aí você fala, o que eu tenho de discussão de políticas públicas até hoje? Nenhuma. E agora? Agora eu vou ter. Olha a quantidade de mudança que isso tem. Aí você constrói essa plataforma, que é a nossa plataforma logística. Ela começa a funcionar. Aí você sai do business de restaurante e num segundo momento começa a ir para as adjacências. Aí você vai, por exemplo, para mercado. Olha isso. Restaurante é um business de fragmentação. Você tem 1 milhão de restaurantes no Brasil. Supermercado você tem alguns milhares. Restaurante você tem poucas redes no Brasil. Supermercado, via de regra, é rede. Então, você vê, ó, o poder de barganha aqui é um, o poder de barganha aqui é outro, comissão aqui é uma, comissão é outra. A forma como você negocia localmente, aqui você negocia mais regionalmente. Olha como muda radicalmente. O que você precisa das pessoas, de novo, é diferente. O que você precisa do jurídico, do ponto de vista contratual, é completamente diferente. Aí você sai disso e vai para fintech. Agora já está falando de um ambiente regulado. Então você vê, uma empresa que podia trabalhar muito mais no teste, dizer se dá errado, depois eu conserto, se der errado, depois eu conserto, se der errado, depois eu conserto, eu já não posso mais fazer isso aqui. É diferente. Eu não posso fazer um teste e dar errado com o Banco Central. Não existe essa hipótese. Eu sou penalizado se isso acontece. Então, a vida do iFood ao longo do tempo, ela foi sobre o quê? E aí que eu quero chegar para então chegar no final a inteligência artificial. É sobre o que a gente chama em estratégia, em gestão, de change management, que a tradução em português fica gestão da mudança. Uhum. Cara, o iFood é sobre isso. O iFood é constantemente sobre dizer, a gente está indo para uma próxima fase. Eu preciso que você adquira 3 skills diferentes. Eu preciso que você passe a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então entra um lado de muita comunicação, de muito alinhamento de expectativa e de trabalho para desenvolver. Só que, sendo muito franco, nessas horas a gente sempre chega numa bifurcação. Tem pessoas que entendem e evoluem ao longo do tempo nesse sentido, e tem pessoas que dizem, isso não é para mim. Então você tem aqui um outro aspecto, que você começa a ter entrada e saída de pessoas novas em função dessa dificuldade. Aí você volta para a discussão de cultura. Olha a importância de cultura, de sustentar a cultura. Sustentar a cultura. Porque toda vez que isso acontece, você dá 2 passos para trás. Puta, você não deu certo? Que pena. Ó, super te agradeço, de coração, a gente tentou, relação super transparente, mas não dá. Pra você deu? Vamos. Preciso de alguém pro seu lugar. Deu um passo pra trás. Uhum. Agora somos 3, dos quais uma pessoa é nova. Puta, deu um passo pra trás em cultura. IA foi exatamente isso. Então, se a gente olhar só pra IA, olha que loucura. Em 2018, a gente vai pra China e fala, cara, os modelos de inteligência artificial começam a chegar no nível de performance do ser humano. A gente começou a ver os modelos, pra quem trabalha com IA, a gente sabe que os modelos têm um comportamento mais, do ponto de vista de performance, mais ou menos exponencial. Então ele faz isso e depois ele empina a curva. Por isso que a maioria das pessoas, quando começa a ver, fala, ai, que bobinha essa ferramenta, ai, que solução, nossa, isso aqui é muito bobo. Porque a pessoa não compreende isso. O ponto é, você precisa viver isso para estar preparado para o momento em que inflexionar. Quando a gente volta, a gente fala, é hora então de adotar isso. Então a gente vem para dentro de casa, coloca isso na visão, comunica a todo mundo, isso final de 2018, começo de 2019. E fala, a gente vai incorporar isso aqui no nosso dia a dia e no nosso negócio. Em paralelo, a gente traz pessoas. Não dá para transformar pessoas em cientistas de dados. Você precisa trazer essas pessoas prontas. Uhum. Então a gente faz 2 aquisições em que a gente adquire as empresas na prática para trazer as pessoas. A gente não queria a solução. Sim. Então a gente traz as pessoas de um dia para outro, tem 200 cientistas de dados na empresa. A gente traz o Sandor, que é o coautor do livro, ele vem do Nubank para trabalhar no iFood, para ser o VP de inteligência artificial. Em 2019, eles ficam trabalhando na parte técnica, né? No Data Lake, na definição das soluções, da infra, e a gente comunicando e avisando as pessoas. Ó, vocês vão ter que aprender isso, vocês vão ter que aprender isso, vocês vão ter que aprender isso. 2020 a gente vira uma chave. Que chave é essa? Os primeiros modelos começam a ter resultados espetaculares. Logística e marketing. Espetaculares assim no nível que assim, em estratégia a gente usa a expressão tipping point. Que é um momento que você fala assim, ó, daqui pra frente não adianta olhar pra trás. Porque, cara, é outro mundo. O que aconteceu em marketing e logística foi isso. A gente falou, uau! Eu ia usar uma daquelas palavras que vocês iam cortar agora. A gente falou, uau! E aí, quando isso acontece, a empresa inteira olha e fala, eu quero também. Mas olha que legal, eu venho há 1 ano e meio comunicando, avisando, E você falou de preparar as pessoas tecnicamente, foi com cursos? Como é que é essa cobrança da preparação? A pessoa mesmo se voluntaria?
Como é que vocês fazem essa O gestão do iFood, conhecimento? ele tem uma gestão, uma cultura empreendedora. A maioria das empresas que eu vou, tá escrito empreendedorismo. As pessoas custam a conseguir explicar o que é isso lá na prática. Então eu vou te dar um exemplo de empreendedorismo sob a ótica dessa requalificação das pessoas. Então, o quanto a gente vai lá e fala, tá aqui R$5.000 pra você fazer um curso? Zero. Uhum. Zero. O conteúdo tá disponível. A empresa tem gente foda nisso. As pessoas fodas da empresa, o que elas fazem? Elas criam os cursos. E elas distribuem na empresa. Então, nesse exemplo de o time de data, por livre e espontânea vontade, dentro de uma lógica estratégica da empresa, falou, a gente vai criar um curso que chama BADU, que é o Business Analyst Data Heavy User. Fica em inglês porque em português não fica um acrônimo legal. Uhum. Que é basicamente uma pessoa que usa muito dado, mas não é o cientista de dados. E aí a gente colocou esse curso. Para conseguir fazer esse curso, você tem que saber uma ferramenta, uma linguagem nova, chama SQL, que trabalha em grandes bancos de dados. Então era simples, eu boto o curso e daqui 60 dias eu olho quem do meu time fez. Aí meu time tinha 300 pessoas, 30 fizeram. Aí na próxima reunião eu falo, gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Nós temos uma visão, nós temos uma estratégia, a gente está comunicando. Aqui a turma lá foi e fez um curso para vocês, por livre e espontânea vontade. Passaram um sábado gravando. E só 10% aqui fez. Alguém pode levantar a mão e me explicar por que não fez? O que acontece nessa hora? Ninguém levanta a mão. Certo? Aí 30 dias depois eu olho o número de novo. Aí 60% fez. Aí faltam 30%, certo? Aí esses 30% eu chamo pra uma reunião. Uhum. Eu falo, gente, alguns aqui devem ter ficado doente, ou sair de férias, ou deve ter entrado agora e não deu tempo. Mas eu preciso que vocês me ajudem a entender o porquê vocês não fizeram. Porque se vocês não me ajudarem, eu não consigo ajustar o problema. Uhum. Aí, via de regra, não tem resposta. Via de regra, a resposta é eu não quis fazer. É aí que vem a bifurcação. Então, vem uma terceira conversa, que é, gente, eu entendo. Existe uma resistência. Mas a empresa precisa. E eu sempre uso um exemplo. Quando eu vou na sua casa, você talvez diga, Diego, você não pode abrir minha geladeira. Na minha casa, quem abre a geladeira sou eu. Cara, eu não posso abrir sua geladeira. Isso chama falta de respeito. Uhum. Na minha casa, iFood, tem que se desenvolver. Não se desenvolver é falta de respeito com a minha cultura. Uhum. Então, vem essa terceira conversa. Nessa terceira conversa, as pessoas menos resistentes, apesar de resistentes, elas começam a se mover, ainda que seja lento. E aí tá tudo bem, faz parte. Uhum. Mas aí tem pessoas que claramente mostram um nível de resistência. É aí que vem a bifurcação. E aí você precisa fazer a mudança. Uhum. Você está com quantas pessoas hoje? 6.000, quase 6.000, um pouco menos de 6.000. Uhum. Agora, o iFood teve... bom, a gente tem problemas ali, as questões trabalhistas, os entregadores e tal. Como é que você, como CEO agora, né, nesse papel, como é que você entra nessa discussão, né? Porque é um negócio que tem impacto direto aí, milhões de pessoas no Brasil. Como é que vocês têm lidado com isso aí? Cara, Stella, eu tenho a mania de chamar todo mundo de cara. Se Pode você ficar não gostar, tranquilo, você cara. fala, eu não estou te autorizando. Uma expressão, tudo certo. É meu jeito informal, mas eu me Tranquilo. adapto Aqui a aqui gente se precisar. Cara, eu entro nessa discussão do jeito que eu já estava, né? Então, políticas públicas está sob minha responsabilidade desde 2018, Uhum. quando o iFood nem tinha logística. Então, esse tema, ele nasce comigo lá dentro. O que eu quero dizer com isso? Que não tem nenhuma grande mudança. O que acontece com essa visão nossa de 2018 até aqui? Ela começa com pessoas que idealizam algo. Pessoas que olham e falam, cara, esse negócio pode ser diferente, pode ser bom, pode ser melhor. Nesse caminho, a gente descobre um monte de coisa. Eu gosto de contar isso para mostrar uma vulnerabilidade aqui, que é, ninguém aqui nasce com um negócio perfeito, dizendo, não, eu sei perfeitamente, como não existe isso. Então, a nossa logística começa ensinando pra gente um monte de coisa. A gente vai pra rua, as pessoas falam como funciona, a gente começa a entender que as pessoas são diferentes, elas olham pra isso de forma diferente. Isso nos leva a tomar uma série de decisões para ir ajustando isso. Naquele primeiro momento, até o começo de 2020, o que a gente faz? A gente começa a entender que a gente precisa dar mais ferramenta para dar proteção. Isso para nós já ficava claro ali na época. Então, por exemplo, seguro, acidente, invalidez, afastamento,
óbito. A gente tem desde 2019. Para todo mundo. A gente foi a primeira empresa do Brasil a fazer. A gente trouxe esse produto do Brasil, nem existia esse produto no Brasil. A gente que idealizou isso lá dentro junto com uma seguradora. E a gente dá para os entregadores todos, 100% deles, desde 2019. Em 2020, a gente começa a virar uma grande chave. Que é assim, cara, isso precisa virar uma política pública. Então, em 2020, a gente escreve um artigo e publica na Folha de São Paulo dizendo: é essa a nossa visão sobre o tema. Então, lá em 2020, a visão sobre o tema é: precisa de proteção social. Por que precisa? Porque ninguém pode chegar aos 70 anos de idade, quando você começa a ter menos capacidade de gerar renda, e não ter uma proteção. Não pode. Ponto. Então, desde 2020, a gente é a favor da proteção social. Desde 2020, a gente é a favor da Previdência. Desde 2020, a gente é a favor do que tem que ser mínimo para poder gerar dignidade máxima. Desde 2020, a gente tem isso público. Então, o que a gente faz de lá para cá? Então, o seguro que eu já falei, licença maternidade, a entregadora que fica grávida fala: ó, tô grávida, vai ter os 6 meses lá de licença maternidade, com o iFood pagando a renda dela. Não tem problema. A gente oferece a graduação no ensino médio, cobre 100% do estudo para todo mundo que quiser. A gente forma por ano 5, 6 mil pessoas no ensino médio, entregadores. A gente dá acesso privilegiado a remédios mais baratos. A gente leva telemedicina, o que, cara, tira em muitas situações essas pessoas da fila do hospital público, porque ela precisa só de um primeiro atendimento, que a telemedicina resolve. Eu sei que não resolve 100%. Uhum. O que a gente não faz? A Previdência. Por quê? Porque no Brasil é proibido por lei. Eu não posso depositar em seu nome sem ter uma relação trabalhista de CLT. Nós precisamos mudar essa lei. Então, como é que eu abordo essa situação hoje? Do jeito que eu comecei lá em 2020. Tem que ter, tem que fazer. A gente precisa achar agora os meios termos para a gente chegar nessa equação final. Uhum. Até pegando esse ponto, recentemente o governo federal estava discutindo a regulamentação, né? Motorista de aplicativo, e tem essa questão aí dos entregadores que não entrou na pauta, está em discussão no Congresso. Como estão essas negociações diretamente com o Congresso Nacional e também com o governo federal? Adoro essa pergunta, porque isso me permite desmistificar um monte de coisa. Primeiro, do jeito que muita coisa é reportada na imprensa, parece que a gente fica se matando nos bastidores. Isso não é verdade. A gente teve um grupo de trabalho que funcionou o ano passado inteiro, em que a gente ia pra mesa. Gente, como qualquer negociação, você vai comprar a sua casa, você vai vender a sua casa, desculpa, você vai comprar a casa dela e você vai comprar, vocês vão sentar e vão negociar. Isso não quer dizer que não haja respeito, bom senso, que as pessoas não estejam procurando um ponto comum. Então, as negociações são desse jeito. Bom, primeiro. Segundo, o grupo de trabalho ele foi finalizado. E agora a gente está trabalhando de forma mais bilateral. Então, a gente teve há 30 dias atrás, a última vez, com o ministro Marinho. Mas a gente continua falando com a equipe dele com alguma frequência. Então, trocando dado, mostrando um ponto, coletando mais pesquisa e tentando achar o meio do caminho. Eu diria que a gente andou em praticamente tudo. Falta um tema. Só um, que é a Previdência. E qual é o problema? Da forma como foi desenhada a Previdência, foi proposta, como é que funciona? Eu, iFood, contribuo para 100% de todas as rotas, de tudo que envolve remuneração do entregador, e o entregador também. O iFood está ok com isso? 100%. O iFood contribui numa proporção imensamente maior do que a do entregador. O iFood está ok com isso? 100%. Qual é o problema? O problema é que a maioria das pessoas que trabalham na plataforma, elas trabalham para fazer complemento de renda. Ela é um garçom que à noite vai lá e, trabalha mais 1 horinha para complementar uma renda no mês. Ela é um cabeleireiro que no sábado, aliás, no domingo, que geralmente o salão tá fechado, ele faz umas 4, 5 horinhas ali. Qual é o problema disso? Essas pessoas não atingem o teto. Portanto, o que acontece no final? Eu contribuo com 100% de todos os eventos, o entregador contribui com 100% de todos os eventos, mas 5% dos entregadores efetivamente ficam com um benefício ao longo da sua vida. Isso não pode, gente. Isso não pode. Isso não pode. Eu quero contribuir e quero que as pessoas que recebem essa contribuição efetivamente gozem completamente da proteção. Esse é o único ponto. E tem soluções para isso. Né? Eu não estou dizendo que ela é perfeita, mas a forma, por exemplo, como a gente trata essa relação com a empregada doméstica no Brasil, funciona. Uma empregada doméstica, primeiro, ela paga de forma progressiva, porque eventualmente ela trabalha
mais ou menos comparado com uma outra. Quando ela trabalha em 4 casas diferentes, é diferente quando ela trabalha em uma única casa todo mês. Então, existe esse equacionamento já no Brasil. Então, esse é um exemplo que a gente pode usar. É atrás disso que a gente está agora para tentar encontrar esse consenso com o governo. Perfeito. Agora vamos falar da sua liderança aí também, né? Bom, lidar com greve, com um entregador não é fácil, né? A questão é um desafio aí para a liderança. Como é que foi para você, Diego, quando você descobriu que você era o próximo CEO, né? Como foi a sua preparação para esse cargo? Porque imagino que, né, você já contou aí em algumas entrevistas, foi um longo período. O que você teve que mudar ali nas suas... Você falou, né? Tem que ter habilidades novas. Conforme o cargo que você vai tendo que adquirir outras. O que você achou que você precisava desenvolver mais? Conta pra gente um pouco do processo. Boa. Então vamos lá. Acho que essa conversa surgiu no segundo semestre de 2020. O iFood estava considerando um certo movimento. E aí o Fabrício, CEO à época, hoje presidente do conselho, fundador da Movile e CEO da Prozos, né? Um brasileiro que é CEO de uma tech global, coisa maravilhosa. Ele falou, cara, se esse movimento acontecer, eu queria que você assumisse lá. O que significa pra mim, ele disse, o que significa pra mim também que se acontecer algum movimento comigo em algum momento, você é o potencial sucessor. Depois disso, a gente conversou muito pouco sobre esse tema. Por quê? Porque eu volto pro princípio. Nós temos uma cultura empreendedora. Eu não preciso conversar com o Fabrício todo mês, todo semestre, todo ano sobre isso. Ele me disse, eu entendi o que ele me disse. Cabe a mim agora correr atrás, estudar, aprender, me envolver em outros temas, etc. Quando eu olhava para os meus feedbacks, que ele me dava formalmente a cada ciclo de 6 meses, ele dizia, você ainda não é muito profundo em tech e produto. Então eu entendi, cara. Nós somos uma empresa de tech e produto. Ele está dizendo que potencialmente eu sou. Ele está dizendo que eu tenho um gap. O Diego que se vire. O Diego que se vire. Então o Diego foi estudar isso. Depois o Diego implementou isso dentro da equipe dele, que não é óbvio. Uma equipe de comunicação trabalhar com data, uma equipe de jurídico trabalhar com lógica de produto, uma equipe financeira ter o seu próprio time de desenvolvimento e por aí vai. O que aconteceu com o meu time? O meu time se tornou no mercado uma referência para esses temas. Eu digo no mercado e não dentro do iFood. Porque, naturalmente, a gente sempre está correndo atrás de quem é muito bom nisso. Do tipo, o time de tech e produto é muito bom nisso. Então, no mercado, nos meus peers, a gente virou uma referência. Então, eu fui fechar meu gap estudando, trabalhando por conta própria. Não precisa... Isso é cultura empreendedora. Bom, aí a gente chegou em 2024 e 45 dias antes do anúncio público, o Fabrício recebeu uma ligação e falou, a gente está considerando você aqui para ser o CEO da Prozos, mas aí, cara, é o seguinte, como é que você tá aí no Brasil? Ele falou, eu já tenho, vocês já sabem disso, eu tenho uma pessoa que potencialmente seria, é o Diego. E o Diego ficaria? Não, o Diego ficaria, pode ficar tranquilo. Então, assim foi, o Fabrício me comunicou, a minha ansiedade não subiu. Por que não subiu? Porque eu me sinto dono do iFood. Sabe, eu me sinto dono, assim como as outras 2.000 pessoas que têm stock option têm. Então, eu não tava muito preocupado se eu ia chegar a um cargo de CEO, não. Mas pra mim nunca foi uma preocupação. A preocupação pra mim era fazer aquele negócio rolar, acontecer, impactar. Fazer, cara, 300 mil restaurantes pequenininhos venderem mais, o entregador ganhar mais dinheiro, tudo acontecer. Então, eu não fiquei ansioso com isso. E até 15 dias antes do anúncio, eu praticamente não tinha feito nada, assim, pensando no D0, né, no dia que aconteceria. 15 dias antes, a Prozos bateu o martelo no nível do conselho e falou, Fabrício, é você mesmo, agora vai ser oficial, a gente vai comunicar daqui 15 dias. E aí eu falei, agora é a hora de pensar. Então ali eu comecei a pensar. Só que pra mim, foi um momento relativamente fácil. Por quê? Porque olha só, eu trabalho com o Fabrício há 8 anos, trabalhava no grupo há 8 anos, a maioria das pessoas que estão no iFood estão lá há 5, 6, 7, 8, 10 anos. A maioria. Meus pares estão na média há 7 anos. A empresa tá bem. Então, veja, é diferente você falar, cara, vou assumir um problema. Aí você tem que sentar, descobrir o problema, descobrir a solução do... Não, eu sei quais são os desafios. Eu sei qual é a estratégia. Eu sei qual é a visão. Então,
Então, para mim, foi dizer, agora é uma lógica de continuidade e ao longo do tempo a gente vai descobrindo novas coisas e tomando as decisões a partir dessas novas coisas. Uhum. E aí, uma das questões novas que você jogou ali logo no começo foi a questão da maquininha, né, de cartões, né? Porque isso para os próximos passos aí. Conta um pouquinho pra gente o que é, né? Porque é uma mudança grande ali para vocês também. E qual o né? diferencial, né, do que existe hoje? Essa pergunta é super importante. Ó, veja só. Como lógica de negócio, qualquer negócio deveria construir o que a gente chama de vantagem competitiva, né? Que é você criar um ativo proprietário, só seu, que é muito difícil de ser replicado por alguém e que o seu cliente olha e fala, uau, o iFood é sobre isso. Então, muita gente lá em 2018 falava, por que vocês não vão para o supermercado? 2019, por que vocês não vão para o supermercado? Porque, cara, eu vou na hora que eu falar, criei uma vantagem competitiva no restaurante. Então, a nossa cabeça funciona dessa forma. Há quanto tempo eu poderia ter uma maquininha? Há muito tempo. Há muito tempo. Por que eu não tive? Porque eu não tinha achado a vantagem competitiva ainda. Agora eu acredito que eu tenha encontrado. E qual que é essa vantagem competitiva? Essa vantagem competitiva é você ter uma máquina que, aprovada pelo consumidor, ela consegue acessar a minha base de dados online, dos pedidos online, e voltar dizendo, o seu consumidor, ele compra 10 vezes por mês aqui, mas ele não vem offline. E ele está vindo pela primeira vez. Por que você não tenta criar uma estratégia de marketing aqui para trazer ele mais para o seu salão? Ou ela pode retornar uma outra coisa. Essa pessoa está vindo aqui pela primeira vez e nunca comprou no iFood em você, mas ele compra em vários outros restaurantes. Opa, eu tenho uma chance aqui de adquirir um cliente único, que nunca veio aqui. Eu tenho uma outra estratégia para isso. Então, o que é a minha maquininha? O que é a maquininha do iFood? Ela cria uma integração entre uma lógica de pagamento, uma lógica de CRM e uma base de dados com comportamento. O que significa, em última instância? Ela vira uma ferramenta de vendas pro restaurante. Então ela não é uma maquininha. Ela tem uma inteligência ali no que está acontecendo. Boa. O nome dela, que a gente chama internamente, é de Smart POS, que é uma maquininha inteligente. Em bom português é isso. Então é exatamente isso. Então por que ela é diferente? Porque ela tem essa vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva vem dessa capacidade tecnológica de plugar esses 3 elementos e de deter esse terceiro elemento aqui. Por isso agora a gente está testando, os resultados até agora são muito bons. E existe uma tendência muito boa de no segundo semestre a gente acelerar isso muito. Diego, em todos os comércios do Brasil? Não. Foco. Restaurante. Foco. É ali que eu tenho vantagem competitiva. E no salão de beleza que tem aqui do lado, eu não tenho vantagem competitiva. Aí as maquininhas são parecidas, os preços vão ser parecidos, não é assim que eu gosto de pensar a estratégia. Só que a maquininha ela é um pedaço disso, né? Na prática, a gente precisa olhar esse envelopamento como algo muito maior, que é com uma série de ferramentas, que não só a maquininha, que vai ajudando o restaurante a reduzir custo e aumentar a venda. E é aí que a gente, de fato, cria uma vantagem competitiva muito maior. Então, a gente vai muito além da maquininha ao longo do tempo. Bom, o papo tá ótimo. Conversamos sobre vários assuntos. A gente já tá encaminhando aqui para o final. A gente vai para o nosso quadro de dicas. Aí. Diego, eu queria saber o que você está fazendo para cuidar da sua saúde mental em meio a tantos dados, a tantos trabalhos, enfim. Tem muita coisa aí que você lida no dia a dia, mas tem aquela hora que você precisa desconectar, né? O que você faz? Eu faço 2 coisas. Toda manhã eu acordo, vou pra academia, mas esse não é o mais importante. A academia fica 20 minutos da minha casa. Eu saio todo dia, a hora que eu saio tem um banco. Bem na hora que eu saio tem um banco, assim, eu sento, tiro meu tênis, tiro minha meia e volto caminhando descalço pra casa 20 minutos. Descalço? Descalço. Agora explica. Diferenciado, né? Ou estranho, né? Diferenciado, aí você pode decidir. Cara, eu gosto. A minha vida foi sobre isso em Uberaba. Eu ia pra fazenda, andava descalço, jogava futebol descalço na rua. Por algum motivo,
isso me faz me sentir… Mas na rua, normal, na você anda rua. descalço? Eu saio da academia e vou pra casa. Assim, não é que eu tô andando num campo lindo, florido. Então, isso que eu Eu fiquei estou imaginando, andando é aqui na calçada na mesmo. marginal, voltando aqui na Aham. marginal, caminhando. Aham. E aquilo me conecta, cara. Aquilo talvez me remeta às sensações, sentimentos da minha infância, da minha juventude em Uberaba. Eu me sinto bem. Legal. Volto caminhando, isso pode ser meio louco. As pessoas mais sofisticadas chamam isso de grounding. Que é Uhum. você colocar o pé no chão e trocar energia. Eu não sou sofisticado assim. Eu boto o pé no chão porque me lembra a minha juventude, a minha infância em Uberaba. Aham. E a outra coisa que eu faço é, eu gosto de aprender. Cara, quando você aprende do zero algo, você desconecta de tudo. Porque é tão desafiador você aprender uma coisa do zero. Então, a cada 6 meses, 1 ano, eu estou aprendendo algo do zero. Nesse exato momento, eu estou aprendendo mágica. Mágica? Mágica, por quê? Porque vai lá ver o tanto que é difícil esse negócio. Difícil pra caceta. Nossa, e você faz assim números de mágica aí na tua Tô aprendendo, família? Como é faço que é? pros meus filhos. Hum. Veja, meu filho mais velho tem 10 anos. Ele tá saindo daqui a pouquinho daquele momento em que ele fala: uau, olha meu pai, Aham. olha a minha Sim. madrasta, olha Aham. isso. Os meus outros dois filhos ainda estão, né, uma com 6 anos e um com 2. Ainda vão. Cara, é a última chance que eu tenho com o mais velho, e depois eu vou ter com os outros 2, de criar esses momentos ainda tão assim, nossa, cara, meu pai tem poderes mágicos, sabe? E qual é o truque mais legal que você já aprendeu na mágica? Cara, eu vou te dizer, o mais fácil e o menos legal é o que eles mais gostam. Então, eu vou te contar esse. Que é tirar a moeda do ouvido. Ah, Cara, eles ficam… Não me peçam pra fazer isso aqui, por favor, tá tá? bom, pode deixar. É o velho e bom tira a moeda Cara, da ouvido. eles vão com os coleguinhas pra casa, ou chegam minhas sobrinhas, e eles falam: pai, tira uma moeda. Tipo, eu tenho que ficar andando com moeda, assim. Você não tem noção. Eu talvez seja o paulistano que mais tem moeda em casa, porque eu preciso toda hora ficar tirando moeda da orelha deles, entendeu? Então é esse. Mas o que é legal mesmo é com o baralho. Ah, tá. O que você faz com baralho? Você tira o… Cara, eu vou contar uma que eu fiz, assim, que foi um dos meus momentos mais uau, assim, dos últimos 12 meses. Eu tava num restaurante com eles, com a minha esposa também. E aí eu peguei o baralho, abri o baralho assim e falei: escolhe uma carta. E aí eles falaram, mostrando pra eles, né? Eles falaram: essa, sei lá, um ás de paus. Eu fechei o baralho, virei ao contrário e abri na mesa. Falei: cadê o ás de paus? Sumiu. Eu fiz só esse movimento. Eles falaram: como assim, pai? Acha? Não acharam. Eu fechei o baralho e chamei o garçom. O garçom veio, ele tava com um chapéu. Eu falei: você pode tirar o chapéu, por favor? O ás de paus tava lá. Uau! Ah, essa é essa sofisticada. foi- Cara, Essa é Mr. M, hein? Eu me senti o cara nessa. Não, Os meus filhos tem e a razão. minha esposa falaram: meu Deus, o que aconteceu aqui? Muito Mas bom. você vê como é satisfatório. Isso é muito bom pra saúde mental. Sim, muito bom. total. Muito bom. Totalmente, totalmente. E desconecta mesmo, né? A gente tá acostumado com celular, enfim, aí Total. volta à infância também. Você disse que gosta muito de aprender. Você tem tempo de ler? O que você tem pra indicar pra gente de leitura? Cara, eu sou o louco da leitura. Eu leio 2 livros por mês desde os meus 21 anos de idade. Eu leio demais. Demais. Mas você tem um tempo assim, você fala: Tenho. esse é a hora de Tenho. ler, não sei quantos minutos por Bem, dia. eu acordo muito cedo, né? Via de regra, eu acordo 5 da manhã. Então, cara, até o dia começar, até as pessoas acordarem, então eu tenho um bom tempo que eu consigo me dedicar bem a essas coisas que eu gosto de fazer. Essas coisas estranhas também que eu gosto de fazer. Disciplina, né? E a leitura é uma delas. Eu gosto de vários livros, assim, acho que indicando… eu vou indicar 3 livros aqui, muito diferentes um do outro. Assim, acho que, primeiro, tem um livro brasileiro que eu sou apaixonado, que chama Torto Arado. É um Sim. cara… Sim, premiadíssimo. ali. premiadíssimo, lindo, maravilhoso, encantador, e que te faz entender um pouco mais os privilégios que você tem e, portanto, rever um pouco o seu comportamento. É sempre bom ler esses livros para te trazer pro chão, né? É muito bom. Adorei, do Itamar Ribeiro. Um outro livro muito bom chama O Almanaque de Naval Ravikant. Naval Ravikant é uma pessoa muito sábia do mundo de startups. Muito sábia. Então, não é que ele é experiente, ele é sábio, uma pessoa que tem sabedoria. E aí pegaram tudo que ele já falou e criaram uma coletânea. E virou um grande livro de sabedoria. E esse livro é basicamente focado no como as pessoas hoje usam o seu tempo, pensam o trabalho, pensam a relação sua com a sabedoria,
com a saúde mental. Mas é um livro de sabedoria. Não é uma história, não é um manual. É um livro de sabedoria. Sabe quando você lê poucas frases e fala, uau, isso aqui eu vou anotar? É isso, esse é um. E o outro que eu gosto muito é um livro chamado Princípios, do Ray Dalio, R-A-Y, Dalio, que é um cara que fala sobre transparência radical. Adoro esse tema, adoro esse tema. Como é importante falar a verdade para as pessoas, como é importante falar rápido a verdade para as pessoas, como é importante ouvir a verdade rápida das pessoas. A gente não gosta disso, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo para as pessoas assim. Você sempre teve um namorado ou uma namorada que você não queria mais estar com ele, mas demorou 6 meses porque você não conseguiu. É isso, cara. E aí você sofre, você fica mal, você cria situações estranhas, tá? Porque você não consegue falar a verdade rápido, né? Então, esses são 3 livros que eu gosto bastante. E lembrando, né, que o Diogo é autor, né? Você tem 2 livros, eu nem né, sugeri pros os meus, vai que seja ruim, Não, né? a Então... gente vai falar, né? Tem a Nova Economia, né? Exato. E olha, a O Juliana tá aqui, ó, o cientista e o executivo. Para quem tá vendo a gente aqui pelo YouTube, também tem esse livro, bem interessante. Para fechar, você gosta de assistir filme, série? Tem alguma coisa para indicar pra gente? Cara, a Carol fala que eu sou terrível com isso. Com série, com filme. Eu discordo dela, mas ela fala que eu sempre durmo e não termino de ver as coisas. Não, mas isso é um clássico, né? Mas eu gosto. Cinema não é o que eu mais gosto. O que eu gosto é ler. Mas eu gosto. O filme recente do Wagner Moura, achei um negócio espetacular. Guerra Civil, muito legal. Eu vi. Você viu no cinema? Fui ao cinema. Foi um final de semana, olha que engraçado. No final de semana que o Fabrício disse, batemos o martelo, eu pedi pra Carol e pras crianças viajarem. Porque eu precisava ficar em casa 48 horas trabalhando em cima disso. E aí, à noite, eu fui sozinho ao cinema e fui ver esse filme. Cara, que filme maravilhoso. Assim, o que eu gostei dele, assim, porque ele é um filme que mostra uma possibilidade muito próxima. A gente tá acostumado a ver filme que se fala assim, talvez daqui a 50 anos, talvez daqui a 100 anos. Não, talvez daqui a 10 anos. Daqui a 15 anos. Então, além de ser uma produção maravilhosa, e o Wagner Moura dá um show de interpretação, né? E o que eu gosto muito é de documentário. Eu não gosto muito de ficção científica. Eu vejo ficção para me ajudar a imaginar as coisas. Mas o que eu gosto mesmo é de documentário. Então, você pega o documentário, por exemplo, sobre a história do Spotify. Cara, maravilhoso. São 6 episódios. E cada episódio, a mesma história é contada por um ângulo diferente. O ângulo do fundador, o ângulo do dono da empresa de música, como uma Warner da vida, o ângulo do advogado. Então, é muito louco você ver a mesma história com 6 interpretações diferentes. Então, esse é um documentário que eu super recomendo, em especial por quê? Porque ele te ajuda a entender que a sua percepção não é necessariamente a percepção que existe de outras pessoas. E que por isso você sempre precisa refletir muito antes de tomar determinadas decisões. Para quem ficou curioso, a série, né, se chama Som na Faixa, tá disponível na Netflix. É bem interessante, bem curtinha, dá para assistir em um dia, em uma maratona aí numa essa tarde. gosta, diferente de mim, tá vendo? Ela não dorme, ó. Eu não durmo, eu gosto bastante. Maratona. Bom, Diego, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, por ter compartilhado tantos aprendizados, por ter falado bastante, né? Por ser você mesmo aqui na entrevista, que essa é a pegada do CBN Professional, né? A gente gosta de conhecer o CEO por trás do cargo. Gostaria muito de agradecer, espero que você volte mais vezes. Valeu. Agradeço também e tenho que confessar, Diego, que o iFood é uma desgraça na minha casa, porque a gente é muito fã. Olha, que bom! Olha, meu orçamento, viu? Esse iFood, vou te falar, viu? Pensa por outro lado, olha o tanto tempo que sobra pra você poder fazer outras coisas com a sua família. Tá certo. É verdade. Tá, muito obrigada, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu, gente. Sucesso. A gente conversou com o Diego Barreto, que é CEO do iFood. E Stella, te vejo no próximo episódio, combinado? Com certeza, vamos nessa. Obrigada, gente. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande as suas sugestões para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. E se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, pela Bárbara Nor e também por mim, Juliana Prado. E eu te encontro na semana que vem. Beijos pra você e até o próximo episódio.